Olá a todas, todos e todos. Bem-vindos à aula 3 do minicurso, Confrontando a Ideologia Dominante, a derrubada de monumentos históricos ao redor do mundo em 2020. Hoje, eu e a Júlia Cabral vamos debater juntas, acerca de 4 casos específicos, de derrubada de monumentos históricos que se deram ao redor do mundo e que demonstram, essa realidade concreta na qual estão apoiadas as teorias que foram discutidas, nas aulas anteriores. Bem, eu vou começar a apresentação, então, Vamos lá. Bem, esses estudos de casos que trouxemos aqui, com exceção do caso brasileiro, eles aconteceram ao longo de 2020, em meio a protestos antirracistas mundiais, que tiveram como epicentro os Estados Unidos. E é por isso que a gente vai abordar, os Estados Unidos primeiro. E para isso a gente precisa entender os antecedentes, que levaram milhões de pessoas às ruas em meio de uma pandemia. Então, para isso a gente precisa falar de George Floyd, George Floyd, ele era um homem negro que antes da pandemia trabalhava como segurança, em um restaurante em Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, mas ele acabou se encontrando desempregado, assim como muitas pessoas que durante a pandemia perderam seu emprego. E no dia 25 de maio de 2020, Floyd foi estrangulado por um policial branco chamado Derek Chauvin, que ajoelhou, em seu pescoço durante uma abordagem policial, após ele supostamente usar uma nota falsificada de $20 em um supermercado. Foram 8 minutos e 46 segundos, 8 minutos e 46 segundos que o Derek Chauvin ele ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd, que dizia repetidamente, que não conseguia respirar e que por fim acabou morrendo após esse ato de brutalidade policial, após essa tortura. E essa tragédia, ela se soma a um rastro de inúmeras outras histórias de jovens negros que foram mortos pela polícia de maneiras similares e que ocorreram muito ao longo desses últimos anos, mas a gente sabe também que essa história é muito mais antiga, E o assassinato do Floyd, ele foi estopim para uma série de manifestações que começaram a ocorrer nos Estados Unidos e se disseminaram ao redor do mundo, Foram mais de 18 dias de protestos. E esses protestos foram marcados por uma enorme brutalidade policial e uma repressão intensa contra os manifestantes. E esse sentimento, de revolta, ele foi muito exacerbado pela pandemia, da Covid-19, que deixou latente essas disparidades raciais e socioeconômicas presentes na sociedade, tanto nos Estados Unidos quanto em outras sociedades ao redor do mundo, porque são reflexos de décadas de genocídio da população negra e sofre ainda mais, com essas contradições e explorações do capitalismo, e mesmo após o fim da escravidão, ainda não detém nenhum poder sobre seus próprios corpos, sendo diariamente reificados e negligenciados pelo Estado e pelo sistema no qual eles estão inseridos. E nesse interim, nós vimos manifestantes que não só marchavam em busca de justiça ou para mostrar a sua insatisfação, com o racismo sistêmico, mas que também buscavam ativamente fazer as suas vozes serem ouvidas. E uma dessas maneiras foi através da derrubada de monumentos históricos de cunho racista. Então, nós iremos aqui tratar inicialmente 2 monumentos confederados, principalmente aqui nos Estados Unidos, em particular o caso de Richmond, na Virgínia, com a derrubada da estátua do memorial a Jefferson Davis, como muitos devem saber, ao longo de 4 anos, entre 1861 e 1865, explodiu uma guerra civil nos Estados Unidos, onde os estados do Sul, que passaram a se intitular enquanto Estados Confederados, buscaram a secessão frente aos estados do Norte. E uma das principais causas da guerra civil, ou guerra de secessão, como se chama, além dessa disputa econômica, foi justamente a questão da escravidão, Os estados da região norte eles tinham uma economia com foco mais na indústria, possuíam uma mão de obra livre e assalariada, enquanto os estados do sul, ao contrário, eles tinham um desenvolvimento mais agrário, baseado na grande propriedade, no modelo de plantation, em grandes propriedades rurais que produziam, na sua maioria, algodão, e que valiam-se muito da mão de obra escrava negra. E enquanto o norte
ele procurava, né, acabar com a escravidão, o Sul ele tinha interesses em manter a população negra ainda escravizada. E os sulistas, né, eles buscaram se separar do Norte. Em dezembro de 1860, início de 1861, eles elaboraram, né, uma nova Constituição e oficializaram os Estados Confederados, né? E elegeram como presidente, né, foi o primeiro e único presidente dos Estados Confederados, o Jefferson Davis, né? Justamente esse homem que é retratado nesse memorial em Richmond, na Virgínia, e que foi destruído nos protestos de 2020. E essa foi apenas uma das dezenas de outras estátuas que foram alvo das manifestações em 2020. Muitas delas sendo pichadas, outras decapitadas e destruídas, né? E essa estátua do líder confederado Jefferson Davis, ela foi levada abaixo em junho, no início de junho, 9 de junho de 2020, 9 ou 10 de junho, e em todos os Estados Unidos, pelo menos acho que 10 monumentos aos confederados e também outras figuras históricas controversas foram removidos, né? Como também tem o caso das estátuas do Cristóvão Colombo, que foram removidas ou então pichadas de tinta vermelha, como um lembrete, né, ao genocídio também da população indígena que sofreu nesse período do descobrimento da América, né? E no mesmo dia que essa estátua de Jefferson Davis foi derrubada, a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a Nancy Pelosi, né, ela pediu também a retirada de 11 estátuas do Capitólio, né, que fica em Washington, D.C., na capital, e que representavam soldados, né, e também soldados que eram confederados, né. Mas a pergunta que a gente deve fazer é por que elas foram levantadas em primeiro lugar, né? Por que essas estátuas de pessoas dos Estados Confederados, né, pessoas racistas, foram levantadas? Os Estados Unidos, né, até o momento, até 2020, eles possuíam aproximadamente 700 estátuas em homenagem aos confederados, que estavam espalhadas ao redor de 31 estados. E o mais curioso é que a maioria desses monumentos e memoriais, eles não foram erguidos imediatamente após o fim da Guerra Civil, né, que terminou em 1865. Naquele período, a maioria dos memoriais da Guerra Civil, eles eram em homenagem aos soldados que morreram ao longo da guerra. Era algo mais geral e menos personalizado, né? E grande parte desses monumentos que foram erguidos para homenagear uma figura ou um líder confederado, eles foram erguidos entre 1890 e 1950. O que é interessante de se olhar, né? Porque você vê que esse foi o período no qual as leis de Jim Crow, elas estavam bastante ativas no sul do país. E lembrando aqui, as leis de Jim Crow foram leis estaduais, né, que impunham a segregação racial no sul dos Estados Unidos. Foi um apartheid no qual pessoas negras não podiam frequentar os mesmos lugares que as pessoas brancas e que foi aplicada entre 1877 e 1964 e 1965. E o período que teve recorde de construção desses monumentos foi entre 1900 e 1920, né? E um contraste, né, com aqueles memoriais, né, feitos aos mortos na Guerra Civil, esses monumentos erguidos, eles glorificam e davam um ar de herói a líderes confederados, né, que lutaram pela manutenção da escravidão. Então a gente tem também outros exemplos, que foram o general Thomas Stonewall Jackson, o próprio Jefferson Davis e o general Robert E. Lee. Então, como vocês podem ver, né, que essa construção dessas estátuas, desses memoriais, eles tinham um propósito político claro, né? Era para mostrar, principalmente no sul do país, né, que mesmo tendo perdido a guerra, eles ainda eram donos daquele lugar, né? E nenhum ex-escravo ou descendente dele iria se equiparar a eles, né? Os herdeiros dos grandes heróis confederados. Esses monumentos eles representam, né, um ato de poder, de supremacia branca, né? E serviram para mostrar qual era o lugar da população negra nesses Estados Unidos, né, segregados ainda. Então, a derrubada desses monumentos, né, são muito emblemáticas. E elas não são apenas o resultado dos protestos de 2020, né, porque muito antes já se tentava retirar essas estátuas. E eu acho que é válido trazer aqui um caso muito triste que ocorreu em 2017, né, também no estado da Virgínia, né, que foi na cidade de Charlottesville, em 2017, né. Em agosto de 2017, nessa cidade de Charlottesville, um protesto foi organizado por um grupo de extrema-direita chamado Unite the Right, que é Unir a Direita, né, e foi realizado como reação
aos planos de remoção da estátua de um general confederado que lutou na Guerra Civil Americana, que era o general Robert E. Lee, que a gente mencionou aqui antes. O general Lee, ele foi um dos principais comandantes das forças dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana. E na noite anterior ao protesto, supremacistas brancos, né, eles acenderam tochas, assim como fazem em muitos protestos e passeatas da Ku Klux Klan, né, e gritaram palavras de ordem, né, como vidas brancas importam, e várias outras expressões de cunho racista e antissemita, né, enquanto eles caminhavam pela cidade, meio que como um aquecimento para o protesto no dia seguinte. E no dia da manifestação, né, esses manifestantes marcharam carregando escudos, usando os capacetes, né, entoando cânticos como vocês não vão tomar nosso lugar, judeus não vão tomar nosso lugar, negros não vão tomar nosso lugar. Enfim, foi uma das maiores marchas de supremacistas brancos que ocorreu nos últimos anos nos Estados Unidos, né? Chegou a ter confronto até com manifestantes críticos que foram, né, do Black Lives Matter, que foram protestar, né, contra essa manifestação que estava ocorrendo. E isso levou a um acerramento, né, desses confrontos, e acabou levando à morte de 3 pessoas, né, e pelo menos mais de 30 feridos. Então, e uma dessas mortes, né, ocorreu depois que um carro foi jogado contra os manifestantes do Black Lives Matter, que foi algo horrível, né, de se ver. E é um recado claro, né, de que a supremacia branca, ela estava mais viva do que nunca. E você pode ver, né, que eles têm orgulho das suas origens racistas e conservadoras, né, carregando bandeiras ainda da Confederação, bandeiras nazistas até, e tudo isso para manter esse legado genocida e racista que é muito bem representado pelo monumento do General Confederado, né? E esse monumento ele só foi finalmente retirado agora em junho de 2021. E eu trouxe esse evento aqui em particular para mostrar o quão significativo é, né, a derrubada e a retirada desses monumentos. O quanto eles representam uma ideia, uma clara manifestação de poder, né, de uma raça sobre a outra, né? É um passado escravocrata, colonial, genocida, e que não deve mais ser celebrado, mas sim denunciado e criticado, né? E o lugar dessas estátuas não deve ser em um espaço público, né, mas sim em museus, né, contando a sua verdadeira história e o rastro de destruição que essas figuras deixaram ao longo da história estadunidense. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia, onde ela vai discutir as derrubadas dos monumentos na Europa e, em particular, no Reino Unido e na Bélgica. E depois eu vou voltar para falar do caso da estátua do Borba Gato em 2021 aqui no Brasil. Pode ir, Júlia. Ok. Bom, boa tarde a todos, todas, todos. Bem-vindos à aula 3. Infelizmente, a gente não vai conseguir dar conta aqui nesse espaço de todas as manifestações e todos os casos de contestação que ocorreram em 2020 e continuam ocorrendo ao redor do mundo. Então, a gente escolheu alguns, né? E principalmente os que a gente escolheu, eles trazem essa contestação da narrativa colonial, que é mantida dentro do seio dessas sociedades, e essa narrativa e estrutura racista. Eu vou falar, então, sobre os dois casos em particular que ocorreram na Bélgica e na Inglaterra em 2020. Na Bélgica, a principal contestação foi em torno de monumentos, estátuas e bustos de Leopoldo II, que ocorreram em diferentes cidades e recintos também. Alguns exemplos que eu trouxe aqui foi de onde? Desculpa, gente. Foi de Gand, Ecre, Anvers e Tervuren, que é o museu onde fica o Museu Africano. Como na Bélgica a gente acaba percebendo que houve uma movimentação em torno de uma mesma figura histórica, apesar de serem regiões diferentes e cidades diferentes.
Houveram tantos protestos quanto pichações, outros tipos de ataques aos próprios monumentos, e outros tipos de manifestações, como petições para retirada também. Quem foi, então, essa figura histórica? Eu vou falar bem brevemente, porque mesmo como historiadora e professora, eu não acho que a gente deve dar muito espaço para certas figuras históricas, mas eu acho que é importante destacar aqui o que é que está sendo contestado pelo movimento negro na Bélgica. O que está sendo contestado é o passado colonial sangrento belga, que foi possível graças às investidas de Leopoldo II no território do antigo Estado Livre do Congo, que posteriormente vai ser chamado de Congo Belga e atualmente é conhecido, nós conhecemos como República Democrática do Congo. Apesar de difícil estimativa, devido à falta de dados, estima-se que 10 milhões de pessoas morreram durante o período de ocupação, exploração e expropriação belga no território congolês. Sem nunca ter pisado em território congolês, Leopoldo II fez uma fortuna pessoal graças à exploração e mercantilização do marfim e da borracha, durante a sua exploração do território, que ocorreu entre 1877 e 1908, pouquíssimo antes da sua morte. Essa exploração e essa ocupação só chegou ao fim quando as brutalidades e atrocidades cometidas pelo governo belga na região foram expostas na imprensa ocidental. Então, o seu fim culmina com uma pressão internacional para a desocupação desse território. Todos esses eventos e todas essas práticas foram práticas genocidas que foram promovidas pelo governo durante esse período. Outro ponto que eu acho importante a gente discutir sobre essa figura é que um dos monumentos que é contestado, que é esse, vou voltar ao slide anterior para poder destacar, que é esse daqui, ele é um monumento que fica dentro de um museu que foi criado pelo Leopoldo II. O museu se chamava Museu Real da África Central, em Tervuren, e ele foi construído no reinado, então, do Leopoldo II, estando diretamente ligado à colonização do Congo. Ele foi construído entre 1905 e 1908 com a intenção de promover esses feitos do Estado belga no Estado independente do Congo como uma forma de vitrine ocidental. Não houve, então, o que a gente percebe é que não houve uma reconciliação, um reconhecimento, muito menos uma responsabilização desse passado colonial por parte do governo belga. O que houve foi uma continuidade de glorificação dessas figuras que foram responsáveis por todas essas atrocidades. Existem outras figuras emblemáticas do passado colonial belga que também foram contestadas, e que foram responsáveis pela exploração massiva do povo congolês. Nós estamos em 2021 e essas figuras continuam presentes no espaço público, representando o mesmo discurso de superioridade branca europeia, de salvação promovida pelos belgas ao povo congolês. O museu ele sofreu modificações e foi reaberto em 2018, tendo seu nome modificado para Africa Museum, em holandês, e Musée de l'Afrique, em francês, mas o busto do seu criador continuava estampado no jardim, como vocês podem ver nessa foto. Eu retirei, então, nesse slide, botei aqui algumas manchetes de jornais que eu queria ilustrar a quantidade de mobilizações que ocorreram no país em 2020. Uma das contestações envolveu uma petição proposta por uma das estudantes, que eu coloquei aqui, essa entrevista que ela deu ao jornal local, que explicou durante essa entrevista que o seu intuito era de promover a descolonização dos espaços públicos a partir de uma iniciativa dentro da sua própria universidade,
que é a Universidade de Bonn, visto que essa estátua relembra e faz parte de uma narrativa de glorificação da história da colonização, da conquista de territórios, que envolveu a exploração e a violação e o genocídio de milhões de congoleses. Além disso, ela vai dizer que esses monumentos também afetam os descendentes que vivem na Bélgica e que são obrigados a viver e estão envoltos dessa narrativa racista. Essas estátuas, elas vendem e colocam em evidência essas figuras históricas como heróis nacionais por terem massacrado o povo negro. Não é, então, uma proposta, ela vai dizer que não é uma proposta conciliadora de colocar-se placas explicativas, mas ela propõe a retirada completa dessas estátuas do espaço público. A contraproposta é de que se coloque em evidência figuras históricas que representaram uma resistência a esse governo colonial, uma resistência ao sistema colonial. Quais foram os efeitos práticos, então, dessas manifestações? Uma petição para a descolonização do espaço público conseguiu recolher 45 mil assinaturas e foi apresentada ao governo. E houve também uma mobilização dentro do parlamento em Bruxelas que apoiava e apoia essa iniciativa. Mas, efetivamente, a remoção dessas estátuas não é o suficiente. E acho que é isso que a gente tenta resgatar nesse minicurso, pelo menos esse foi o intuito, é que é necessária também uma reconstrução da narrativa colonial que se perpetua. E é essa narrativa que possibilitou a manutenção dessas estátuas no espaço público, que possibilita a manutenção e que é promovida por certos grupos para defenderem a manutenção dessas estátuas no espaço público. O caso, então, mais emblemático de remoção de estátua na Inglaterra foi o caso da estátua do traficante de escravos, Edward Colston, que foi derrubada e jogada dentro do rio pelos manifestantes no ano passado, após o início dos protestos em Minneapolis, que já foi tratado pela minha colega Caroline. A estátua ela havia sido colocada em praça pública em 1895, como forma de reconhecimento pelo trabalho filantrópico que Colston fez por instituições de caridades, hospitais e escolas na cidade de Bristol, na Inglaterra. Mas apenas em 1920 é que a origem da riqueza de Colston é divulgada para o público em geral, e apenas em 1992 é registrada a primeira manifestação contra esse monumento. Quem foi essa pessoa? Colston foi um oficial da Marinha Real Inglesa de 1680 a 1692, tendo papel principal no tráfico e na escravidão de 84 mil pessoas que foram retiradas de solo africano para serem traficadas para as Américas e Caribe, sendo que 19 mil dessas pessoas morreram em rota. Ele também teve participação ativa na produção e comércio açucareiro, que era baseado em mão de obra escrava. Além disso, como governante da cidade de Bristol entre 1710 e 1713, ele defendeu a manutenção das leis escravocratas. Então, apesar de intervenções nessa estátua já terem sido propostas, discutidas e feitas anteriormente, tanto pelo governo local quanto pela própria população, a única providência prática que havia sido decidida era de colocar uma placa explicativa desse relato, desse trecho que eu falei anteriormente, como uma forma de conciliar a história real e aquela figura. Mas em junho de 2020, os manifestantes tomam a região e decidem por conta própria retirarem a estátua, como vocês podem ver nessa imagem. Eles derrubam e depois eles jogam a estátua dentro do rio. Qual foi o fim, então, dessa estátua? Ela não foi recolocada em seu lugar, ela foi removida e colocada em exposição dentro do Museu M. Shedd Bristol, e o prefeito da cidade, atualmente, aguarda uma decisão conjunta por meio de uma consulta pública sobre o fim que a estátua terá. Bom, eu queria, por fim, aproveitar esse último caso para fomentar uma discussão sobre perspectivas
futuras para a ocupação desses espaços, visando maior inclusão e pluralidade. Uma iniciativa feita por um artista independente foi a colocação dessa estátua que vocês veem no slide, no canto direito. Essa estátua foi colocada no lugar da estátua que foi removida do Edward Colston, em Bristol. Essa nova estátua, ela representa uma manifestante que estava presente no dia da remoção da outra estátua do Colston, e no dia das manifestações do movimento Black Lives Matter em Bristol. De forma, então, semelhante à proposta pela universitária belga, vemos uma intervenção no espaço público de um ponto de resistência, tanto ao colonialismo quanto ao racismo. O intuito é de reocupar esses espaços com figuras políticas, históricas, que representem a luta de resistência contra esse sistema opressor. Por fim, como última provocação, eu deixo aqui essa citação de Frantz Fanon: a questão não é mais conhecer o mundo, mas transformá-lo. Sendo assim, eu vou fazer minhas considerações finais e voltar a minha palavra para minha colega Caroline. Pode. Está sem áudio. Desculpa. Deixa eu colocar aqui de novo o slide, né? Pronto. Bom, eu vou falar agora do caso brasileiro, né? Porque ele se deu um pouco depois desses protestos antirracistas, mas ele representa também essa similaridade que a gente tem de uma reação, né, da população frente a esses monumentos que representam uma narrativa que não conta a história de todos, né? Então, ao longo de 2021, né, ecoou no Brasil diversos protestos em todas as regiões do país contra o governo de Jair Bolsonaro, né, do presidente Jair Bolsonaro. O principal motivo, né, além da desastrosa administração feita por ele ao longo dos anos, né, ao longo desses últimos anos, é também a sua péssima condução no controle da pandemia da Covid-19, né, que até agora, dia 21 de agosto, já matou 574 mil pessoas no Brasil. E ao longo desses protestos, né, principalmente no que ocorreu do dia 24 de julho, em São Paulo, ocorreu um ato que acabou chamando a atenção da mídia e da opinião pública, que foi essa estátua do Borba Gato, né, que é localizada no bairro de Santa Amaro, na zona sul de São Paulo. Ela foi incendiada pelo grupo que se intitula Revolução Periférica. Borba Gato, ele era um bandeirante, né, que era um grupo, os bandeirantes eram um grupo histórico que promoviam o sequestro e a escravização, né, de indígenas e negros africanos ao longo do século XVIII no Brasil, né? Essa estátua foi erguida em 1957, feita pelo escultor Júlio Guerra. E os bandeirantes, como eu expliquei, eles surgiram ao longo do século XVIII, e eles ganhavam muito dinheiro como, por falta de melhor palavra, como mercenários, né? Eles exploravam o interior do país em busca de metais preciosos, mas eles também ajudavam a caçar e a escravizar negros e indígenas. E ao longo do final do século XIX e início do século XX, eles foram transformados em heróis e em grandes figuras da história brasileira, principalmente por conta da historiografia proveniente de São Paulo. E isso foi possível graças ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que foi fundado logo no início da República, né, em 1800... Desculpa, acho que foi no final... Júlia é historiadora, ela pode dizer. Foi em 1894, agora deu um branco. E que ajudou a construir essa narrativa, né, de heroísmo e desbravamento dos bandeirantes, né, que buscou... Porque, na verdade, o objetivo foi construir uma história autenticamente paulista, né? E, progressivamente, esses bandeirantes eles eram, então, enaltecidos e colocados como líderes do processo da construção territorial do Brasil. E esse era um período que São Paulo vinha crescendo economicamente, né, principalmente pela expansão do comércio de café. E, então, quando São Paulo crescia e começava a deslanchar como uma potência econômica, faltava, ao mesmo tempo, uma base historiográfica, né, que desse um passado digno a essa nova região frutífera do país, né? E foi na figura do bandeirante como herói que se passou a construir essa narrativa de uma São Paulo forte, pioneira, gloriosa.
E aí isso tem muito a ver com o que a gente fala, né, sobre ideologia dominante, sobre essa construção de narrativas que não contam a história como ela realmente foi, e sim a partir do interesse de uma certa classe particular. E nesse caso aqui foi a classe cafeeira de São Paulo, que vinha crescendo e detendo esse poder todo material e econômico, né, buscava também deter um poder intelectual, um poder espiritual, contar a sua história sempre gloriosa. E por anos e anos foram assim que os bandeirantes eles ficaram conhecidos, né? E ao longo, principalmente do século XX em diante, muitos movimentos sociais da população negra e de indígenas, né, buscavam sempre relembrar esse passado racista e genocida, que se encontra presente na história dos bandeirantes. Mas muitas vezes as suas vozes eram negligenciadas, né? E como fazer, então, as suas vozes serem escutadas? Nessa onda de protestos e de questionamento das narrativas que ensinam, né, sempre contando só um lado da história, contestar a figura dos bandeirantes, então, se tornou essencial aqui no Brasil. E é isso que foi feito, né, em julho de 2021. Com a queima dessa estátua, finalmente se iniciou, né, novamente o debate sobre a verdadeira história por trás dos bandeirantes. E olha só que curioso, né, que foram as repercussões desse ato, né? O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele lamentou o episódio, né, chamou de ato de vandalismo e ainda disse que um empresário que não quis se identificar se propôs a doar o valor necessário para restaurar a estátua. Além disso, teve um grupo do PTB, né, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que é um partido de direita conservador, aliado ao presidente Bolsonaro, né, eles chegaram a fazer uma limpeza, que eles chamaram uma limpeza simbólica do monumento do Borba Gato. E a Guarda Civil Metropolitana da cidade, né, informou que ia aumentar o número de rondas pela praça onde fica a estátua do Borba Gato. Olha só o trabalho que a Ordem Vigente fez para cuidar de uma estátua que representa o nosso passado colonial, o nosso passado escravocrata, racista, genocida. É chocante, né? Então, esse incêndio, né, tacar fogo nessa estátua, foi um ato simbólico. Foi feito justamente para chamar a atenção, para que fosse gerada uma discussão, né? E não é a primeira vez que essa estátua do Borba Gato, ou até qualquer outro monumento em homenagem aos bandeirantes, foi alvo de protesto na cidade. Ela já havia sido pichada, né, de tinta, pintada, manchada de tinta anteriormente, mas não surtiu nenhum efeito na época, né? Bem como aquele monumento, né, o Monumento às Bandeiras, que tem no Parque de Ibirapuera, e vários outros monumentos, né, na cidade de São Paulo também, que já foram apontados como racistas, e também que nunca houve uma mudança, uma proposta de remoção, né? E após, né, esse ato do dia 24 de julho, começou-se uma busca, né, que foi implacável para tentar achar culpados, né? E eles conseguiram, porque no dia 28 de julho, o líder do movimento Entregadores Antifascistas, Paulo Lima, melhor conhecido como Paulo Galo, ele foi apontado como um dos coautores do incêndio da estátua do Borba Gato. E aí ele foi detido pela polícia após ir à delegacia voluntariamente para prestar depoimento. E a esposa dele, a Jéssica, também foi detida, né? Eles foram acusados de incendiar a estátua do Borba Gato, juntamente com os colegas Danilo, né, melhor conhecido como Bill, que está aí na foto junto com o Galo, ele é o da esquerda, o Galo é o da direita, e o Thiago, né, que era o motorista que levou os pneus para lá. Então, a Jéssica e o Thiago eles foram soltos rapidamente, mas o Galo e o Bill eles permaneceram 10 dias presos. Eu acredito que foram 10 dias. Eles saíram no dia 11 de agosto, ou seja, recentemente, né? E essas prisões, né, elas foram e são alvos de questionamentos, porque expõe, né, essa seletividade do sistema judiciário que normalmente, usualmente, é motivado por valores que vão de acordo com o status quo. Então, lembra que quem detém, né, o controle da produção material detém o controle de outras esferas da vida? Aqui você vê, né, como essa ideologia dominante ela domina todos os espaços da vida, incluindo o jurídico, que é um sistema punitivista, né? E o Galo ele é uma figura muito importante na luta revolucionária atual, né? Ele é um cara incrivelmente politizado, que luta em prol dos trabalhadores e que visa uma mudança estrutural, né, de cunho socialista para o Brasil. Então a prisão dele é política, acima de tudo, né? Ele foi preso principalmente por representar uma ameaça à ordem vigente. E esse debate sobre a estátua do Borba Gato e outros monumentos também questionáveis deve prosseguir, né? Porque existem ainda tentativas de remover essa estátua através de mecanismos legais, né? Eu coloquei em cima
essa artezinha, né? Você apoia trocar a estátua do Borba Gato por uma líder quilombola, Teresa de Benguela. Esse é um projeto, né? Existem tentativas de remover a estátua que partiu de uma vereadora de São Paulo, a Luana Alves, do PSOL. Ela vem propondo nessa discussão de substituir a estátua do Borba Gato por uma dessa líder quilombola do século XVIII, a Teresa de Benguela, né? Mas, por enquanto, a gente não tem ainda nada efetivamente pronto, né? Estou se colhendo assinaturas e tudo para se fazer um projeto de lei, mas ainda nada está sendo efetivamente progredindo, né? Infelizmente. E embaixo ali você pode ver, a gente também teve reações, né? Visando proteger esse legado bandeirante. Então, a gente teve esses atos infelizes que mancharam tanto a arte feita em homenagem a Marielle Franco, né, uma vereadora carioca que foi executada em 2018, e também uma placa em homenagem ao Carlos Marighella, que foi um líder comunista que lutou contra a ditadura e acabou sendo morto, né, pela ditadura militar, né, e ambas estão localizadas em São Paulo também. E essa é uma reação, né, da extrema-direita, do conservadorismo, dos reacionários que não querem, né, perder seu lugar privilegiado, e são pessoas, né, que advogam por essa manutenção dessa ideologia dominante. E isso condiz muito, né, com essa vida sobre o jugo do capitalismo, né, que é produzida e reproduzida a partir dessa dominação material, espiritual, né, que vão formar essas estruturas de opressão e que vão operar a partir dessa classificação social, né, que vai além das questões de classe, né, pode se expressar também no machismo, na supremacia branca, no imperialismo. E aqui entra a importância dos estudos contra-hegemônicos que foram estudados nesse mini curso, né? Porque a contra-hegemonia é um mecanismo de resistência frente ao status quo, frente à ordem vigente. O pensamento contra-hegemônico, ele critica, né, essa realidade material que a gente vive e promove a capacidade dos indivíduos, né, do ser humano, de se conscientizarem e de se perceberem enquanto agentes de mudança. E é para isso que a gente precisa contar, né, com a radicalidade, com a praxis evolucionária dentro do pensamento hegemônico e dentro dessas manifestações, né? Porque se a gente realmente quiser mudar a realidade, a gente precisa mudar a estrutura dela, né? Ir na raiz do problema. E isso vai ser feito a partir da organização, né, de fato, né, da teoria e da prática, numa praxis revolucionária, através dessa organização em movimentos sociais, da inserção da luta anticapitalista nos espaços políticos, da manifestação e da desobediência civil. E após essas minhas considerações finais, né, eu agradeço a todos por participarem, né, desse mini curso, e eu deixo agora aqui a minha fala, eu deixo aqui a fala agora para a Júlia, né, para ela dar suas considerações finais também. Obrigada, gente. Obrigada, Carolina. Eu acho que queria fazer um comentário sobre o que você falou também, pensando nos casos que eu apresentei, em que não houve uma mobilização por parte do Estado tão forte contra as manifestações. No caso de Bristol, o prefeito, na verdade, ficou a favor das manifestações, de certa forma, né? Mas publicamente disse que estava feliz pelo que tinha acontecido e que não faria falta a estátua, e abriu esse espaço para conversa com a comunidade, para o que deve ser feito agora, e não colocou de volta a estátua no lugar, ou nos casos em que a Bélgica, em alguns casos, os próprios locais que tinham monumentos ou bustos, etc., do Leopoldo II, antes mesmo de serem afetados e com outras manifestações retiraram, mas isso não os faz menos racistas. E aí eu quero retomar o pensamento que Fanon diz: ou um país é racista ou ele não é. Não existe um entremeio, não existe um menos ou mais. Não é porque lá a prisão não foi do mesmo jeito que aqui, não houve uma perseguição política e tão forte que nós somos um país mais racista, os Estados Unidos é mais racista, ou lá é menos racista. Todos os países são igualmente racistas e possuem o mesmo problema, e a raiz é a mesma. Então, precisa ser uma solução conjunta, assim como foi uma mobilização conjunta mundialmente, precisa ser uma solução conjunta. Então, acho que era isso que eu queria falar, e sobre os seus apontamentos, e levantar só que
A gente procurou hoje, nessa aula, levantar reflexões e questionamentos sobre a nossa realidade social e esperamos que essas reflexões sobre mudanças sociais necessárias sejam feitas por vocês também, tanto em suas vidas cotidianas, quanto no trabalho final desse mini curso. Além disso, a gente gostaria de agradecer novamente à comissão organizadora do evento, da UFR, tanto pelo espaço disponibilizado, quanto pela oportunidade. Acho que era isso. Agradecer a todos que ficaram até aqui, assistiram até o fim, e esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada, gente, novamente, e adeus a todos, né? Se organizem, se conscientizem aí. Valeu. Mobilizem-se.